cara é homem por matar os outros? Como? O cara é homem por matar os outros? Eu não tenho como... masculinidade são 4 coisas, não é isso? Hombridade não é apenas honra, não é isso? Honra é um dos elementos de ser homem, não é isso? Quem estuda o pessoal masculinista aí, o pessoal do Rollo Tomasi, quem quiser ler o livro clássico, tem do Raccoon, excelente, né? O livro do Raccoon é um clássico, não é isso? A masculinidade, para quem estuda essas coisas, são 4 coisas, né? O cara se sente homem quando ele tem mulher, quando ele consegue pegar mulher, quando ele consegue ter um emprego, não é isso? Quando ele consegue gerar dinheiro, se sentir útil. Quando ele tem um Deus, ele também se sente homem, não é isso? E quando ele consegue ter força física, ele consegue fazer atividade física, malha, ele é reconhecido no boxe, no jiu-jitsu. Então, a masculinidade é honra, coragem, não é isso? Capacidade e honra. Só existe honra em quadro de honra. Mas mesmo um cara desonrado, quando ele tem coragem, ele é um cara admirável. Quando ele tem uma força absoluta, Então, é uma coisa é um admirável. cara que é de honra, então. Porque Rapaz, ele teve coragem. Ele disse e fez, não é isso? Agora, em vários aspectos, ele foi desonrado. Inclusive com a Paula, com a mulher dele, não é isso? Em vários aspectos, ele foi desonrado. Hitler era um cara forte ou covarde, fisicamente? Covarde. Era um cara fraco e, geralmente, as coisas que ele prometeu e fez, normalmente era por medo ou... Na verdade, ele não prometeu isso, né? Ele estava enganando Não, o que tinha... igual o líder mas que ele a gente falou tem. que ia acabar com os judeus no Minecraft. E Tem escrito lá, não, né? E não cumpriu, né? Ele não cumpriu. Isso, mas botou pocando, né? Isso, várias coisas que ele falou Ou seja, ali, então ele fez. não tem nem honra, não tem nem palavra e nem coragem. Ele era um lunático que a gente deu espaço pra ele, e o fato dele ser lunático e ninguém conseguir pôr pressão nele, Muita aconteceu gente, essa eu merda. perdi muitos seguidores por dizer que o Flávio Dino é um cara que tem uma coragem enorme. O cara, ministro da Justiça, foi responsável pela prisão da galera, daquela maneira que aconteceu. Dizer que não tem vídeo e acabou, sumiu o vídeo. Esse cara tem coragem ou não tem? Flávio Dino tem muita coragem. Eu vou negar, isso é um fato, meu irmão. Eu posso não concordar com nada com ele. Eu posso achar que ele, fez várias coisas absurdas. Eu posso dizer, o cara é ideologia. O cara acreditar no comunismo, eu acho que o comunismo devia ser criminalizado. A própria ideologia dele já devia ser crime. Só que eu vou negar que o cara é corajoso? Ele não teve coragem? Ele não podia responder internacionalmente pelas coisas que ele fez ou não? O cara que pulou do prédio é corajoso? Rapaz, depende do motivo de pular do prédio. Por exemplo, já que você trouxe o bigodismo em questão, teve o maior general bigodista, era um cara chamado Erwin Rommel, você já ouviu falar? A raposa do deserto, o cara que botou pocão lá no norte da África. Chegaram vários colegas dele na casa dele, inclusive tem relatos da filha e dos parentes dele que aconteceu isso. Disseram assim, a gente vai fazer um grande favor a você, você vai se matar. Porque tem pessoas que dizem que você é muito melhor que o Führer Supremo e já tentaram matar diversas vezes no Führer Supremo, para que você seja o Führer Supremo. Você vai se matar hoje, senão sua família inteira vai por saco. Tá aqui o negócio que você vai mastigar e vai morrer de boa. Pode se despedir de sua família e fazer seu testamento. A casa tá cercada. Se você 5 horas da manhã não estiver morto, vai cair todo mundo aqui. Esse cara se matou por coragem ou por covardia? Covarde, porque não enfrenta as leis. Se você fala que o país não tem lei, você não enfrenta. O país está cercado, tá cercado. Inclusive o cara que tá fazendo esse negócio, você prefere sua família inteira morresse do que só você. Cara, sabe o que? Você conhece Massada lá em Israel? Chegou aí lá? Eles todos se mataram. Inclusive mataram... Eles todos se mataram, não. Alguns, com essa mentalidade, mataram as próprias famílias. Isso. Inclusive, um matou a família do outro. Tem inclusive os discos. Né? A maioria dos caras ainda juram lealdade eterna em Israel e Massada. Né? Tem os discos até hoje. Você viu lá o negócio de cerâmica? 10 mil romanos ficaram 3 anos cercando o Palácio de Herodes. E aí, esses caras tomaram a decisão, não contou para as famílias, falou, a gente não vai ser escravo de Roma. E aí... Um começou a matar o outro. Eu não vou matar meu próprio filho, você não vai matar seu filho. Mas se eu matar cara. seu filho, fica mais fácil você matar o meu, não é isso? Você imagina. E aí fizeram um sorteio de quem matar a mãe e o filho do outro. Só sabe disso porque sobraram uma mulher com 2 crianças. No esgoto, que eles se meteram no buraco que os outros não entravam. A privada de Herodes, e onde a mulher... Como é o nome que pediu a cabeça de João Batista? Onde ela dançava. Salomé. Onde Salomé dançou, ainda tem a pedra no chão. Aí eu nunca fui lá, não. Você já foi lá? Em Massada? Eu nunca fui, não. Eu espero ir na Terra Santa ano que vem. Diz que é uma experiência transcendental. Você sentiu alguma coisa lá? Animal, cara. Já fui 3 vezes. Rapaz, imagina viagem. Castelo de Herodes, não é isso? É. Os 3 melhores lugares do mundo, número 1, onde teve mais milagre, onde tem mais frequência que eu já vi na vida, é na Galileia. Não, mas Massada não. Ela é um lugar amaldiçoado, ou não? Não, lá é amaldiçoado. A Galileia é um negócio absurdo, onde Jesus morou, em Cafarnaum. Onde você sentiu mais? Foi no Rio Jordão, lá no Egito, onde recebeu as tábuas? Não, lá não é lá, não. É na Arábia Saudita, provavelmente. O Monte Sinai do Egito, o povo de Israel ficou com ele por vários anos, escavou, não achou nada, devolveu a península do Sinai pro Egito. Eles acham que é na Arábia Saudita agora? Eles acham não, eles têm certeza que Você é lá. foi lá na Arábia Saudita? Ainda não. Na próxima viagem eu vou. Mas eu já fui no Horeb, no Sinai do Egito, que é muito top, historicamente e tal. Mas como Israel pegou, escavou e não viu nada... E mesmo que não tenha sido o lugar que recebeu as 10 tábuas, é um lugar próximo onde Jesus passou. Jesus não foi pro Egito e voltou, não é isso? Ali tem outras histórias, que Elias e tudo. Ó, o lugar mais doido da terra é a Galileia.
Segundo lugar mais maluco para mim é o Rio Jordão, perto da Palestina ali, que é onde é o Monte da Tentação, onde Jesus mesmo foi batizado. Tem uma certa polêmica onde é o lugar exato, não é isso? Mas tem um trecho, né? Mas lá é o lugar onde Jesus foi batizado, o lugar onde o rio parou para o povo de Israel passar. Ali o Elias foi levantado no Redemoim. E ali o Naum, que é do exército vizinho, ele veio e deu aqueles sete pulos no rio lá. Naamã pulou, deu 7 pulos no rio no mesmo lugar. Esse lugar tem uma frequência monstra. E o terceiro é lá na Grécia, a ilha de Patmos. Onde o João viveu 40 anos. Lá, onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Toda. Ali você tem que ir, viu, tio? A ilha de Patmos, você sentiu uma coisa poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali é onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia, e as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento não teológico... Não a carta de Apocalipse não, né? Você não, tá falando as cartas de Paulo fala. Isso. Tem várias cartas que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja e que ela não deve exercer autoridade sobre o homem. Ele fala isso em Coríntios, eu vou te explicar por quê. Tem Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá, e Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Coríntios, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado agora. Foi só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia. Você acha que a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não é verticalizado. Não, a gente não está falando de casamento. A gente não está falando de casamento. Mas é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência desse lugar é o Éden? Eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia, que começou na África, sabe disso? Está de acordo ou não? Isso é polêmico, mas é a teoria dominante. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece a religião. Tem uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, para você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar. Os geólogos falam que lá tinha 6 mil metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é em Ngorongoro. O que acontece? Ele tinha 6 mil, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado. Lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro
osso, né? O fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó. Essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental. A África Oriental, o Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu tive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos. Tive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar.